Gente, o ambiente no Flamengo tá horrível. Tá pior do que, sei lá, não ter cabelo, você imagina? Ninguém se fala direito lá, panelinha, cara fechada pra tudo que é lado. Você já pensou trabalhar num ambiente desse? Gente, o assunto é o Marinho. O Marinho se recusou a viajar pro jogo contra o Nublense semana passada na Libertadores. Falou que tava com dores. São Paulo não gostou, tava carente. Falou que queria que fosse todo mundo juntinho lá pro Chile. Resultado, Marinho multado, Marinho afastado no dia do aniversário dele. Que presente, hein, Marinho? Ó, parabéns, hein? Vai ou não entrar como titular do próximo jogo. A informação postada no primeiro momento pelo Globoesporte.com, confirmada pela nossa apuração, Vini Ribeiro do nosso site. Houve um clima tenso, quente no vestiário e o preparador físico do Flamengo teria agredido o Pedro, porque não gostou da postura dele no aquecimento e também no banco de reservas, depois que o Sampaoli faz as duas substituições, as duas últimas substituições, e o Pedro senta de cara feia. O Pedro Ivo está aqui junto comigo, a gente tentando apurar a informação. O nosso Vini Ribeiro também ajudando a gente, né, Pedro? Me conta a situação, o que você tem de detalhe até agora. Eu acho que é basicamente tudo que você contou, a informação que o nosso colega Caê, do Globo.com, da Globo Esporte, traz. O Vini também, a gente aqui tentando entender. Agora, é algo muito grave, né? A gente precisa entender com calma antes de querer atropelar qualquer tipo de informação, porque é uma agressão de um profissional da comissão técnica a um atleta. E aí, quando a gente passa a debater a ansiedade do Pedro, que a gente falava no jogo do meio de semana, ele quer fazer o dele, parece que constrói, a finalização está mascada, está ansioso. Tem algo comportamental, e aí não dizer se está certo ou errado, mas é um Pedro insatisfeito de não estar jogando, entrando, rendendo. Talvez a leitura que a gente faz aqui poderia ser um momento, a Dani cita, de jogo de procurar o Pedro, uma referência dentro da área, e aí uma agressão de um profissional da comissão técnica com um soco no rosto, é algo que vai muito além de um bate-boca, de uma insatisfação. Uma briga. De um olhar virado, trocado. Quando escala para violência. Exato. Não há. E é uma questão que extrapola estádio e vestiário, Léo. Porque assim, é o seguinte, direção de futebol, Marcos Braz, presidente do clube, o senhor Pedro ficou de bico porque não quis entrar no jogo e eu quero que ele seja multado. Exato. Sim. Tá? Exato. Então, se você quis resolver a situação de outro jeito, cara, tá absolutamente errado e, assim, o profissional responsável por isso é ele que passa a ser necessariamente um alvo de possível punição no clube. E é complicado, né? Porque num curto espaço de tempo é mais uma confusão. Recentemente também, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o Gabigol tiveram uma discussão muito ríspida. A coisa não chegou ali a via de fato, porque teve gente que se meteu e se separou, mas eu acho que é de outra ordem. Mas é mais uma vez uma questão de dentro do vestiário. A gente está falando de um atacante e um vice-presidente de futebol. Um atacante e um preparador físico. Assim, não é outra ordem. São dois atletas e pessoas que deveriam ter outro tipo de postura. Eu entendo que são cenários diferentes. A questão do Gabriel era sobre exame ele de saiu doping. Ele no campo porque ele machucou o tornozelo, aí foram comunicar, exato, é aquela discussão. Mas é uma discussão. Tem uma hierarquia, tem uma discussão. Claro. E um preparador físico que certamente entende, nada justifica, mas ele deve ter entendido que passou uma ordem, que não foi cumprida. Tem um outro cenário aí também de discussão, é mais uma questão que precisa entender, ser entendida, ser explicada, ser falada. Praticado ali dentro do vestiário, por conta da lesão dele, né, por conta do gramado, o que de fato aconteceu no vestiário entre você e o Gabigol depois da partida? Vamos lá, vamos aos poucos aí. Em relação a renovação dele, de fato, a gente já abriu uma negociação, o Bruno, a gente, junto com os empresários, com os familiares, com as pessoas envolvidas, a gente, inclusive com o Gabriel, acho que num dos momentos, a gente já apresentou interesse de que o Gabriel permaneça no clube. É um jogador que ainda tem 1 ano e meio de contrato com a gente, mas 1 ano e meio passa rápido. Se você fizer análise das janelas aí que possam chegar a isso, tirando essa janela agora, você tem mais 2 janelas, isso é pouquíssimo, e o Flamengo não pode correr o risco de ter qualquer desconforto em relação, um pouco mais na frente. Mas, para deixar bem claro, o Flamengo tem o interesse da renovação do jogador, é um jogador que a gente sabe o tamanho dele,
tenho absoluta consciência do tamanho dele, da importância que ele teve em todos os títulos recentes nossos, mas são números e a gente vai ter, com calma, vai encontrar um bom número. Aí agora as outras perguntas, vamos lá. O episódio no vestiário em relação ao gramado, a crítica que ele fez, enfim, a cobrança, como segundo foi publicado pelos amigos do GE. Sim, vamos lá. De fato, a gente teve uma discussão dentro do vestiário, isso procede. Essa discussão foi após, para deixar claro, após o Sampaoli dar todas as instruções pertinentes ao jogo, 70% ou 90% do time principal e dos outros jogadores já estavam a caminho do campo, 1 ou 2 jogadores ainda estavam ali, para deixar claro que esse episódio ele nada tem a ver, eu não poderia ter nenhum tipo de desconforto em relação ao jogo, né? Então, dito isso, mais uma vez, de fato, eu tive um problema com ele, só que se relatou que o começo, pelo menos, da minha discussão com ele não foi em relação ao gramado. Embora, assim, a gente possa entender que a reclamação do gramado seja pertinente, a discussão minha com o Gabriel começou quando o Tanuri comunicou a ele que ele ainda teria que ficar mais um pouquinho para a gente saber, de fato, quem seria o sorteado para o doping. Porque não é o Gabriel ou qualquer jogador. Quando um jogador vai embora, se ele for sorteado, o doping, esse doping ele passa a ser, tecnicamente, um doping até positivo, né? Se for sorteado, ele não se apresentar lá. Então, foi só isso. E disso aí para frente, é uma situação minha, com o Gabriel, e que será resolvida. Eu não preciso de nenhum intermediário para resolver nada com nenhum jogador do Flamengo, e nem com o Gabriel. As coisas serão resolvidas. Eu não estou aqui minimizando, eu não estou falando isso. O que eu estou falando é que serão resolvidas e não terá nenhum tipo de problema para que se continue um elenco e um time vencedor e forte, para que a gente possa ter um final de temporada muito melhor que o que foi do começo. Que é limpar a área. Ele foi contratado para fazer remodelação no elenco e renovar o contrato de jogadores já na linha descendente. O Diego Alves é um deles, tá? E que dificilmente aceitariam a reserva. O Marcos Braz, o Bruno Spindel, que renovaram o contrato, o Landim, que aprovou a renovação dos jogadores mais veteranos, sabem muito bem que os jogadores como o Diego Alves resistem à reserva. E era natural que ele perdesse espaço para o Hugo, se o Hugo se revelasse um bom goleiro, ou que um outro viria. Porque já vinha na descendente tecnicamente do ano passado. Então, é uma oportunidade que o Flamengo tem agora de corrigir a bobagem que fez lá atrás. Rescinde o contrato amigavelmente, que o Diego siga a vida dele feliz em outro clube, no Internacional, sei lá onde ele achar melhor, né? E aproveitar para mandar o recado para o grupo. Com o Paulo Souza ou sem o Paulo Souza, o Flamengo não pode ser refém de jogador nenhum. E o Paulo Souza pode. Mas para quê? Mas para que mandar embora o Paulo Souza e contratar o Zezinho, sei lá quem, ou o técnico do Nogueirópolis, né, para treinar o Flamengo? Lá não importa. Lá não sai, né? Sei lá, uma boa proposta, quem sabe. Não importa quem seja o técnico, o cara encontrar um caminho livre, porque, de novo, é o que o Palmeiras não deixou acontecer. Alguém acha que Felipe Melo, perdendo espaço para os Danilos da vida aí, né? Ficaria ali no banco e seria um jogador sempre tranquilo? Talvez não, talvez sim, não sei. Mas não é um jogador para ser reserva e aceitar. Felipe Melo pela personalidade. O que o Palmeiras fez? Felipe, obrigado, você levantou a Libertadores, comemoramos com você, siga seu caminho, seja feliz. Está lá no Fluminense. E tá jogando, tá numa boa, tá tudo bem. Mas não teve polêmica com o Abel Ferreira. Ele fez do jeito dele ali, não teve foi botando o jogador no banco. Não teve porque a diretoria do Palmeiras não permitiu que acontecesse. Talvez se o Felipe continuasse... Falou antes até de saber que ia ser campeão da Libertadores, não vai ficar. E o Felipe não me pareceu muito feliz quando foi embora, pelo que teve entrevista depois. Então, se o Felipe continuasse, talvez virasse um problema pro Abel. Então, a diretoria do Palmeiras não permitiu que isso acontecesse. Agiu de forma inteligente. Felipe Melo já prestou bons serviços ao clube, tá na história do clube, ganhou títulos. Muito obrigado. Siga seu caminho. O Flamengo tinha que fazer isso com os dois Diegos. Um deles é mais, talvez mais dócil no temperamento, mais político, o Ribas. Vai tudo bem.
O Diego Alves já sabia que não. Eles herdaram o problema da gestão anterior, contei a história aqui agora. E só se resolveu porque era uma outra gestão. Alguém achava que o Diego Alves sendo reserva ia ficar numa boa. Não, até com o direito que ele tem, o temperamento dele, não querer ser reserva. Então, é a chance que esses dirigentes têm de consertar a bobagem que eles fizeram. Rescinde o contrato amigavelmente, ele segue o caminho, pronto. Melhor para todo mundo. Ele não precisa mais olhar na cara do Paulo Souza. E se amanhã o Paulo Souza for demitido, não é melhor com clima leve? O novo técnico não encontra... Porque isso pode ser resolvido nos bastidores. Ó, Diego, você não quer mais ficar. Não sei. A gente não quer mais que você fique. Hoje. Pronto. Mas não porque o Paulo hoje. Souza falar na coletiva logo depois que o Flamengo tá no clima leve. Mas perguntaram para ele aproveitou e chutou a bola. Tipo, se eu tiver que morrer, eu vou morrer atirando. Não vou morrer aqui tomando pancada, entendeu? Eu entendi dessa maneira. E olha, sinceramente, eu acho que ele fez certo. Eu, no lugar dele, acho que faria a mesma coisa.